Oi, medrosos, eu sou Andréia Broio Oi, medrosos, eu sou o Michael Gomes. e este é o Mentes e Medos. E antes da gente começar, já sabe, né? Vai nas nossas redes sociais, no nosso YouTube, se inscreva no nosso canal. A gente tem o nosso Face, nosso Insta, que você pode interagir. E se você quiser mandar o seu relato, pode mandar para o nosso e-mail, mentesemedos@gmail.com. E para apoiar nosso projeto é através do Pix, pelo e-mail mentesemedos@gmail.com. Qual que é o nosso tema de hoje, Mar? Os Cavaleiros do Apocalipse. Ai, Cavaleiros do Apocalipse. Eu acho super interessante essa ideia dos Cavaleiros do Apocalipse. Tem essa questão bíblica que é muito forte e que dá medo também, né? Eu acho que o medo ali tá entrelaçado também com essas histórias bíblicas. E aí eu vou iniciar aqui falando quem são esses quatro Cavaleiros do Apocalipse, que a gente tanto fala, né? Tanto tem esse mistério em volta deles. Bom, os quatro cavaleiros do Apocalipse, eles fazem parte de uma profecia sobre o fim dos tempos. Eles representam os acontecimentos profetizados para acontecer antes do fim do mundo. Existem muitas interpretações diferentes sobre o cumprimento da profecia dos quatro cavaleiros do Apocalipse. Na visão de João, descrita no Apocalipse 6, o cordeiro, que seria Jesus, tem um livro especial na sua mão. É selado com 7 selos. Quando ele abre cada selo, uma coisa acontece na Terra. E os primeiros 4 selos enviam os quatro cavaleiros da Terra. Então, assim, aí aqui a gente já tem o início do fim do mundo, né? Que aí tem esses cavaleiros que representam esse início. O que você acha dos Cavaleiros do Apocalipse? Eu acho muito legal, eu curto bastante a temática deles, o que eles representam, né? Tem várias pinturas legais, assim, que eu vejo na internet com eles. E eu curto bastante, assim, e coisa que eu não tinha conhecimento é essa parte que Jesus tem um livro, né? Especial em sua mão, selada com 7 selos, né? Pois Que é, e isso é uma coisa interessante, porque eu já li o livro do Apocalipse algumas vezes, mas eu era bem novinha, eu era criança, pré-adolescente quando eu li, e eu não lembrava dessa parte também que falava de Jesus com esse livro especial, então assim mostra uma responsabilidade enorme, além da que ele teve na Terra também, né? Ele tem essa questão espiritual dele. Só que também mostra isso que eu fiquei assim intrigada, porque mostra assim que esse apocalipse, a gente sempre tem uma associação dos quatro cavaleiros com uma coisa um pouco maligna, um pouco maligna não, né? Maligna mesmo. E que é o fim dos tempos e que cada um representa uma tem uma simbologia super forte em cima de uma questão, só que de uma forma maligna. Aí agora, quando a gente tem essa noção de que Jesus tem essa responsabilidade de ter o livro, né, nas mãos dele, que tem todos esses selos, e que ele é o responsável por abrir, então assim, a gente já tem a noção de que vem de cima a ordem, né, não é de baixo. Então, os cavaleiros, eles não seriam demônios, eles não seriam anjos. O que que eles seriam, né? Eu fiquei com... Porque não tem uma descrição de que eles são anjos ou demônios, eles são seres que estão ali para concluir uma profecia. eu vejo muito assim, desde o começo dos tempos, né? A gente tá fadado a acabar, né? Uhum. E tipo, desde o começo da humanidade tem doença, tem morte, tem peste, né? Tem guerra. E eu acho que é uma coisa que sempre vai ter. E tipo, é meio que assim, é o começo da humanidade tem os cavaleiros, porque tudo que eles representam é da raça humana, né? Tem na raça humana, acontece com os humanos, E seja a são forças morte. da natureza. Eu tava pensando isso também. Eu tava. Teve um tempo atrás que eu assisti até um episódio, agora eu não lembro, era uma série do Discovery que falava sobre os cavaleiros. E fala também sobre todas essas doenças e caos e guerras que acontecem na Terra. E o mundo, ele já acabou várias vezes, né? E assim, o Apocalipse, assim, a maioria dos livros da Bíblia, eles são voltados a um medo, assim, que dá nas pessoas, né? E o Apocalipse, ele não escapa disso. Só que aí quando a gente começa a ter essa noção, aprender, ver que o mundo já acabou várias vezes,
Então, assim, eles são forças da natureza, praticamente, né? E eu fico imaginando eles imensos, assim, eu não imagino eles como pessoas, assim. Os cavalos, por exemplo, eu imagino cavalos enormes e cada cavalo representando o seu estereótipo, sabe? A guerra, daquele jeitão, a morte, tipo um cavalo todo como se fosse um cavalo zumbi. Eu tenho essa imagem, mas assim, tudo muito grande, eles como seres grandes, assim, de 2 metros pra mais, sabe? Eu também tenho essa mesma percepção. Eu acho assim que eles estão muito atrelados aos seres humanos, né? À raça humana, porque como eu disse, né? Tem muito a ver com tudo que acontece, né? O fome, morte, guerra, peste. E entrando na parte dos 7 selos, ao redor do trono de Deus existe um total de 4 querubins, sendo que cada um está em um dos lados do trono. Mas o que eles têm a ver com os cavaleiros? Bem, eles são responsáveis por invocar os cavaleiros. Cada um dos querubins possui um rosto diferente e representa alguma coisa. O primeiro rosto de leão é o símbolo de justiça e poder. O segundo, com face de touro, representa a força. O terceiro é semelhante ao homem e expressa a característica mais marcante de Deus, já que o homem é semelhante a ele, o amor. O último querubim tem um rosto que se parece com uma águia e representa a sabedoria. Entretanto, todos os cavaleiros estão selados e somente serão liberados quando o juízo final estiver para acontecer. E isso somente ocorrerá quando Jesus Cristo, o único dentre o céu, a terra e o inferno, abrir o livro dos 7 selos, sendo que cada selo do livro é responsável por trancar ou liberar alguma coisa. Eu acho muito interessante. E os querubins, a gente também tem a ideia dos anjos, até a gente comentou uma vez, e todos têm essa imagem dos anjos bonitinhos, tal, e os querubins, eles são representados na cultura pop como aqueles anjos bonitinhos, né? Com fraldinha, tudo. Mas a descrição bíblica dos querubins é bem esquisita, né? Porque eles assim, bestiais, né? Eles têm aquela mistura de animais com pessoas e em uma cabeça são vários rostos. É bem esquisito. E o que me chamou a atenção também foi a questão do número 4. E o que a gente até falou no episódio anterior sobre os 4 elementais. Você vê que pode até ser uma questão de número cabalístico, né? Essa potência de equilíbrio. O número 4 também está representado pelos querubins e também representado pelos 4 cavaleiros. Sim, sobre essa percepção que a gente tem dos querubins, a gente sempre acha, né? Que eles são gordinhos, as asinhas, cabelos encaracolados, e a gente já comentou aqui, né, que os anjos têm essas aparências estranhas, completamente diferentes do que a gente acha, né, que são. E o número 4, né, sempre assim tá aparecendo muito, né, os cavaleiros, os elementais, e eu curti bastante essa parte assim desses 4 querubins e eles serem responsáveis assim por ser a simbologia, né, de cada seja a justiça, a sabedoria, é uma coisa assim que eu acho da hora, sabe? Sim, e são sentimentos humanos também, né? Para ver. E aí a gente entra na questão já dos 4 selos. Aí a gente já tem essa ideia de que Jesus ali abriu o primeiro selo, e o primeiro selo ele é representado pelo Cavaleiro da Peste. E esse cavaleiro ele aparece montado em um cavalo branco, empunhando um arco. Ele tem uma coroa na cabeça e ele está pronto para ser o vencedor, segundo o Apocalipse 6, 1, 2. A coroa é o símbolo da vitória e do poder. E o arco, ele era uma arma de longa distância, que provavelmente significa que a influência do cavaleiro terá um grande alcance. Algumas pessoas sugerem que o primeiro cavaleiro ele é Jesus, porque ele é o vencedor e vem montado em um cavalo branco, como no Apocalipse 19:11.
Outras pessoas já pensam que é o anticristo mesmo, que ele exaltará como um deus e terá um grande poder sobre o mundo. Bom, eu tendo a ter uma ideia de que é o anticristo mesmo, porque não faz sentido ser Jesus, sendo que Jesus já passou pela Terra e Jesus é o responsável por abrir os selos, então assim, por que de novo ele vir? Então assim, se a gente tem uma ideia que Jesus, ele representa Deus na Terra, e a gente ainda não teve, teoricamente, né, dentro dessa história, desse contexto todo, o anticristo, eu acho nada mais adaptável do que esse cavaleiro ser o anticristo. Ou talvez não mesmo, ele seja um símbolo de uma potência como os outros são. Eu não tinha conhecimento dessa parte que Jesus seria o primeiro cavaleiro e tal. Eu acho zoado até É, fazer essa comparação, foi uma porque viagem, né? pra mim tipo, o primeiro cavaleiro seria mesmo o anticristo. Vamos pegar um exemplo, tipo o filme A Profecia. O Damien lá, que é o menininho, ele é o anticristo e ele nasceu numa família ali que ele ia ter muita influência, assim, muito forte, ele ia ter um poder muito grande a exercer, né, dentro da... Que ele é E ele, rico, ele né? acaba sendo trocado, né? Adotado, não lembro direito, Sim. mas ele entra numa família de políticos, né? E já entra nessa questão política e tem a ver com poder também. E tipo, você tendo é, dinheiro, influência, você tendo essas coisas assim, para mim é muito parecido com essa descrição, sabe? Do arco, da coroa. Para mim, assim, eu acho muito que combina muito, sabe? Não tem E essa parte de que Jesus é o primeiro é, cavaleiro. mas aí também tem a ideia da peste, né? Porque assim, você vê que é uma sequência de atos. É igual falam quando rolou lá tem as pragas do Egito, que eles falam que tem uma questão lógica das consequências de cada praga. E aqui a gente também consegue ver uma consequência lógica, porque esse cavaleiro ele representa a peste. Se a gente parar para ver, muitas pessoas acreditam que a gente já tá no fim dos tempos. E que, por exemplo, a gente pode até colocar essas novas doenças que surgiram nos últimos anos, como peste, e a gente eu vi uma vez um documentário muito interessante falando que existe uma coincidência incrível que a cada 100 anos existe um tipo de peste nova que acaba com uma parte da população, sabe? E assim, não é a primeira vez que a gente passa por isso. E aí a gente tem a peste bubônica, e é engraçado, né? Essa questão, engraçada assim, né? É uma coincidência incrível que a cada 100 anos tem, e antes da peste bubônica, tiveram outras doenças, outras pestes que acabaram, dizimaram parte da população daquela região ali, sabe? Então, existe também essa questão, assim, além da gente ter essa certeza que o mundo vai acabar não só por causa dos cavaleiros, mas a cada tanto tempo vai acontecendo esse tipo de coisa, né? Há uns anos atrás a gente teve a gripe suína, né? Que teve que parar a ida nas escolas. Na época eu ainda tava indo no colégio, teve que parar porque tava tendo muitas pessoas doentes, né, se infectando. E a peste bubônica, agora esse C19 que teve. Cada coisa que aparece assim, aí eu fico Até a pensando. tuberculose, né? Na É, época o pessoal não tinha cura, hoje em dia já tem tratamento. tem tanta coisa assim que aparece do nada que é mortal pra caramba. E eu fico pensando assim. Imagine o que vai aparecer amanhã, daqui a pouco. O que Sempre tem uma pode, né? novidade. O que nos aguarda nos dias que estão por vir. E isso é preocupante, né? Assim, você pensar que Sim, pode aparecer uma mutação de um vírus, de alguma coisa e acabar com a humanidade. é. E entrando no segundo cavaleiro, que é a guerra, quando o segundo selo é aberto,
surge um cavaleiro com uma grande espada montado em um cavalo vermelho. Ele tem o poder de tirar a paz e fazer com que as pessoas matem umas às outras. No Apocalipse 6, 3, 4. A espada e a cor vermelha representam a morte sangrenta em luta armada. O segundo cavaleiro parece ser uma representação da guerra. Jesus avisou que nos últimos tempos haveria guerras e rumores de guerras. Mateus 24, 6. A gente tá falando de 2000 anos atrás, né, quando teve essa questão dele falar isso, mas guerra é uma coisa que sempre existiu, né? Nunca, assim, se existe a humanidade, existe guerra. E, assim, é uma coisa que a gente pode entrar até em um certo pânico catastrófico, porque a gente tem essa questão do apocalipse, da guerra apocalíptica, dessas guerras civis que vão rolando, das guerras mundiais que podem acontecer também, né? Nada é descartável, a gente já teve isso. E, assim, existem, né, as possibilidades de guerras interplanetárias, sabe, de outros seres que têm interesse na gente, e assim, se a gente mesmo se mata já naturalmente, né, o que dirá, né, de outros lugares, outros interesses. Então, assim, a gente sempre está exposto a esse tipo de violência. É uma coisa muito triste, porque desde que a gente se conhece mentalmente por gente, existe isso. É uma coisa muito difícil, assim, de você evitar, né? Basta você ter uma pessoa que tem algum interesse, vamos supor, tal país tem riqueza tal, a pessoa arruma uma desculpa pra fazer uma guerra pra poder se apossar daquela riqueza, vamos supor, né? Tem as guerras por território, né? Tem. Guerras religiosas, que ainda tem até hoje, que é uma coisa louca, né? Se a gente parar para pensar, no Oriente Médio, tem muita guerra religiosa ainda, é uma loucura isso, né? Parece que não teve uma. Não saiu do lugar, é uma coisa assim que chega a ser difícil de conseguir entender. E a gente tá vendo essa guerra que tá tendo entre a Ucrânia e a Rússia. É bizarro, assim, a gente pensar que em 2023, 2022 que começou, né? Uhum. Tendo uma guerra, mas a gente tá aqui de boa, né, tal. Mas É. tem gente morrendo, tem gente passando necessidade, tem gente sofrendo com tudo isso. E, tipo assim, por coisas que poderiam ser evitadas, sabe? Sim, As- controladas, né? Evitadas com certeza. Porque você entrar em guerra tem muito sofrimento envolvido, tem muito. Não é só o exército, os soldados que vão sofrer. Tem a população toda. O país lá tá destruído, né? Tem ataques direto e. Nossa, é uma coisa assim. Pra mim, né? Eu pensando parece coisa do século passado, sabe? Sim. Você ficar guerreando direto, sabe? A gente tá num século, num ano tão avançado que a gente pode se E comunicar. assim, uma coisa louca também, Má, que eu penso, o mundo, o planeta Terra é nosso. Óbvio que a gente tem as nossas regiões, as nossas divisões, mas, por exemplo, se tivesse essa questão fora do nosso planeta Terra, o planeta Terra inteiro teria que se juntar, independente de país, sabe, de fronteiras. Então, assim, é um cuidado universal e assim, entre a gente não tem isso. Tipo, vamos supor, se existir um ataque extraterrestre, a gente não é uma unidade, a gente é tudo separado, sabe? Não tem uma coisa que junta a gente pra lutar contra se ocorresse isso de uma guerra contra extraterrestre, sabe? Então é bizarro, É como o humano bizarro. é ridículo. E assim, no final das contas, né, a procura é sempre um,
uma ideia de um lugar perfeito, assim, sem a guerra, né? Seria sem a guerra, sem a peste, sem todas essas questões, que seria esse final perfeito que eles tanto almejam. E eu fico imaginando como que seria esse cavaleiro vermelho, né? Esse cavaleiro da guerra. A gente tem essa associação com o planeta Marte, um planeta vermelho que é um planeta da guerra. E eu imagino um cavalo vermelhão mesmo, enorme, uma pessoa assim em cima dele, representando um. Tipo esses caras, sabe? Uma coisa meio medieval, assim, um Gengis Khan, sabe? Uma ideia mais assim, violenta mesmo. Eu imagino um cara, tipo um cavalo putaço, o cavaleiro que tá montado nele tá putaço também, tipo Uhum. assim, Tipo, soltando, soltando fumacinha no nariz, né? tá querendo guerra mesmo, matar todo mundo. É. Bom, e a consequência dessa guerra vem a fome, né? Que aí é o terceiro cavaleiro do Apocalipse. E ele vem montado num cavalo preto e ele tem uma balança na mão dele. E quando ele aparece, a voz diz o preço da comida nesse tempo, segundo o Apocalipse segundo 5 e 6. Os preços para a comida são muito altos, o que significa que a comida está muito cara, né? E a balança representa a compra e a venda e as trocas comerciais. O terceiro cavaleiro normalmente é interpretado como a fome, com os preços tão altos que as pessoas comuns teriam dificuldades de alimentar suas famílias. Também ele poderá ser representado como uma crise econômica. E aqui é interessante também, né? Porque entra nesse contexto do que a gente vive hoje. Já viveram pessoas, nossos antepassados, e os antigos também. A fome, ela sempre esteve presente na humanidade. Eu acho que desde o homem nômade, que saía caçando sua comida até ele se estabelecer. E aí vinha a questão do Egito, que aí já tinha aquela questão da escravidão, e aí vai evoluindo, mas a fome ela sempre esteve muito presente, assim, é uma coisa incrível e ruim, porque antes tinha muito, e mesmo tendo muito, em algumas regiões, existem pessoas com fome. E tem muito disso, né? Vamos supor, a gente ir pro Egito, na época do Egito, o povo plantava, cuidava dos animais e eram a maioria indo pro povo que tinha dinheiro, né? Não para as pessoas pobres. Uhum. E a fome a gente vê hoje em dia. A gente vai no mercado com 100 reais e a gente não consegue comprar nada, né? Nada, Porque você compra um pão na padaria com alguma coisa para pôr nele e algo para beber. É isso, no máximo, assim. é bizarro, sabe? Assim, a gente vê, tem outros países, né? Que estão lascados, pessoas só pele e osso, sim, e tem uma pequena ajuda, né? De outros países, mas nunca conseguem sanar esse problema. Aqui no Brasil a gente estava tendo imagens, ano passado teve bastante disso, de pessoas saindo mexendo no lixo para poder achar algo para comer, porque não tem o dinheiro, não tem ajuda. E sabe, fome eu acho que é uma das coisas mais tristes que um ser humano pode passar, sabe? Porque você se privar de se alimentar, de, sabe, comer uma coisinha. É, tipo, você tá doente, vamos supor, você tá com dor de cabeça, você vai lá, toma um remédio pra dor, passa. Agora a fome, você vai comer, mas daqui umas horas você vai sentir fome de novo, amanhã você vai sentir fome de novo. E é uma coisa que você sempre tem que ficar repondo, não é uma coisa que você toma uma vez com um remédio para dor e passa. E sabe, é uma coisa muito triste assim, sabe? Se eu pudesse eliminar uma coisa do mundo assim, seria a fome, porque é uma coisa É. muito A triste. fome, ela traz o desespero. E essa coisa que você falou assim, pessoas, tipo, igual a gente tem essa ideia que a gente vive uma cidade que tem uma condição um pouco melhor, tem
uma estrutura, mais possibilidades, mas ainda assim é muito difícil. Fico imaginando em lugares mais remotos, que é pior ainda, e ainda aqui, todos os dias, quando eu saio de casa para ir trabalhar e quando eu volto, todos os dias eu vejo alguém mexendo no lixo, sabe? Então, assim, sempre tem essa questão do desespero e o que a fome gera, e é uma coisa muito triste. Também é uma das piores mortes que existem, você morrer de fome, sabe? É muito pesado e ela sempre esteve ali. Então, eu acho também que essa simbologia desse cavaleiro da fome, ela também entra como essa energia, sabe? Vira praticamente essa ideia do elemental, sabe? Uma força da natureza, é uma força tão grande porque acontece em vários lugares e sempre aconteceu a fome, é uma coisa louca. Uma observação que eu queria fazer esse cavaleiro preto, né, o cavalo, tal, tem um aeroporto que é o aeroporto de Denver. E tem um cavalo ali enorme, né, que é uma obra de arte. Falam que aquele aeroporto, ele tem toda uma ideia em cima dele, que ele por dentro ele tem várias obras de arte, ele tem toda uma temática, mas assim, é uma temática tão sinistra, sabe? Ela é muito peculiar mesmo. E eu tenho medo, né, por exemplo, eu tenho medo de bonecas grandes. Se eu visse esse cavalo na minha frente, essa obra de arte, eu ia ficar com medo, porque ele é um cavalo enorme, ele tem, não sei, uns 5, 8 metros de altura para mais. E os olhos desse cavalo é vermelho. Então, assim, é uma coisa meio dark, sabe? Eu acho bem curioso. E Denver, né? A atual Denver é a antiga Salem, né? O que deixa o lugar muito mais místico. Eu acho estranho esse cavalo no aeroporto. O aeroporto é Eu bem esquisito. não tinha conhecimento desse aeroporto. Se eu tiver oportunidade um dia de visitar, eu gostaria. Eu vou te mandar umas fotos. Pô, tem vários vídeos, tem alguns comentários na internet pra você ver, mas tem essa ligação com o Apocalipse de ser uma fonte, um lugar que é uma fonte, sabe? Da onde sairia, por exemplo, esse cavaleiro, suponhamos, sabe? É tipo uma fantasia, mas entra nessa ideia. Por que que eles fizeram isso? Porque é muito macabro, Michael. É muito macabro. Mas eu curti assim, do jeito que você falou, eu curti, gostaria de conhecer. E entrando no último cavaleiro, né, que é a Morte. O quarto cavalo é amarelo. Seu cavaleiro chama-se Morte e ele tem essa representação que é o Hades também, né, que é, remete muito ao inferno, né? O amarelado do cavalo normalmente é associado à morte, porque se parece com a cor de um cadáver. O quarto cavaleiro é o único que a Bíblia diz exatamente o que é, a morte. O último cavaleiro, ou os quatro cavaleiros juntos, dependendo de como interpretamos o texto, tem o poder para matar um quarto da terra. Aqui eu acho muito legal que eles colocam a ideia de amarelo, mas num amarelo catavérico, né? E aí eu imaginei bem aquela cor mesmo de gente morta, sabe? Aquele amarelado esquisito. E é o cavaleiro que eu acho o cavaleiro mais sombrio. E a morte, ela não só é um cavaleiro, a morte é a morte, né? Ela é meio que a zica do pântano ali de tudo, porque a morte ela tá representada em tantas mitologias e tantas histórias, em folclores e histórias bíblicas. A morte ela sempre teve ali também. Mais do que tudo, assim, quando existe vida, existe a morte também. Então eu acho que a morte, ela é muito assim. E a morte eu também vejo ela assim, acima do bem e do mal. Eu não vejo ela ligada tanto a essa questão maligna. Sabe? Então é isso que eu tenho ideia, assim. Porque esses cavaleiros que saíram depois do selo, eles foram liberados com uma autorização, certo? Então, assim, é divino, sabe? Foi divino esse comando. É a impressão que eu tenho. É uma coisa que eu sempre me pergunto quando eu me deparo com um assunto tipo assim, Jesus venceu a morte, né? Porque ele ressuscitou e tal. Eu fico me perguntando, né? Será que a morte é Deus tem controle sobre a morte, assim? A morte é um ser com autonomia, né? É tipo, Deus criou a morte, vamos supor.
ele criou a morte como criou a gente, ou a morte foi criada Ela a não é um partir... anjo, ou é um anjo? É o anjo da morte, né? Tem essa ideia também do anjo da morte. Eu fico me perguntando se Deus criou, se que tem essa história, né? Depois que a Eva comeu o fruto, a gente passou a ser humano, né? Que antes a gente era igual Deus, Imortal, a é. gente era imortal, tudo. E desde o Jardim do Éden lá, que aconteceu aquilo tudo, Adão e Eva se tornaram humanos e daí surgiu a morte, né? E eu fico nessa doideira, né? De ficar pensando, mas não tem uma resposta, né? Aí eu fico nisso. Será que a morte é uma coisa criada por Deus? E... Eu acho que eu não consigo enxergar tanto a morte como os outros cavaleiros. Apesar que a guerra, eu acho assim, deve ter um que tem uma tendência mais do que a outra. Eu acho que a morte, ela tem uma energia que é um pouco mais neutra. Agora, a guerra, ela tem uma energia mais negativa. Eu acho que ela tende a ter essa coisa mais maligna mesmo, de provocar a guerra, sabe? De ser provocador. A morte é uma consequência disso. Peste também, eu acho que também entra nessa categoria, sabe? E agora o primeiro cavaleiro, não sei, ele vem assim, ele é tão. Eu acho que ele é muito misterioso pra mim, o primeiro cavaleiro. ele é como se fosse um... Tipo, uma pessoa super tóxica, uma analogia bem É. furreca, né? Uma pessoa Fazer super o pior tóxica de tudo, né? que tem, vamos supor, vou fazer uma analogia com os tempos atuais, vamos supor, sendo um digital influencer, tem milhões de seguidores, mas é uma pessoa super lixo, assim, sabe? O poder é podre, né? Ele É, traz essa. pra mim eu vejo assim, fazendo essa analogia, como se fosse isso, sabe? Uma pessoa podre que passa podridão para as outras pessoas e assim E por diante, sabe? contamina. É, É, sim, por, ótimo. porque a gente vê uma pessoa, vamos supor, fazendo algo mal e a gente é fã da pessoa, tudo. As pessoas meio alienadas, que não sabem pensar por si próprio, seguem, né, aquilo que a pessoa faz e, tipo, isso acontece, a gente vê. É só você ligar nos jornais, lendo alguma notícia, né? Você vê direto gente fazendo coisas que pessoas fazem, sabe? Coisas horríveis assim, só porque fulano fez também, sabe? É cada coisa que aparece que é bizarro. E a morte, pra mim, dos cavaleiros, é o cavaleiro que eu mais, assim, gosto, sabe? Eu acho muito legal essa parte que você fica pensando se ele é uma coisa que foi criada por Deus, se ele já nasceu, ele foi criado. É porque ele é uma ponte, porque a morte ela tá ali, aí ela vai encontrar com pessoas boas e ruins, e ela é uma pessoa, tipo, né, ela é uma pessoa, a morte é uma figura e ela não, eu acho que ela não tem essa representação de bem e de mal. Aí a gente associa a morte com uma coisa ruim, mas não necessariamente ela tá ligada a essa força maligna, mas ela vai interagir com forças malignas e benignas, porque ela tá no meio dos dois, né? Então tem isso, ela vai trabalhar com os dois, digamos assim. E eu acho muito curioso imaginar que exista algo que possa trabalhar com esses dois polos dos extremos. E uma coisa que eu tava pensando aqui é que tem muita gente que usa, né, a morte como se fosse um mal, assim, sabe? Como se A fosse um morte vem te demônio. pegar, É, tipo, eu não vejo a morte assim, eu tô falando na minha leiguice, né? Sim. Não Não, eu tenho também não, eu não consigo conhecimento, enxergar. nada, mas tipo assim, eu vou trazer a morte. Tipo, eu já vi um tempo atrás pessoas que fazem rituais, não sei o quê.
e usam a morte como se fosse um demônio, sabe? Por Tem exemplo. até, não tem um culto, que eu não sei, eu acho que é no México, que chama Santa Morte. E Sim, eles cultuam, eles têm essa ligação muito forte, eles não conseguem enxergar a morte dessa forma, assim, sabe? É meio que a morte ajudando, escapando da morte, de sim. certa Tem forma. até aquele desenho, eu nunca cheguei a assistir, mas eu conheço que é Viva, que se passa no México. É da Disney esse desenho. Dizem que é Uhum. muito legal, mas eu nunca assisti. Que fala sobre a morte, sim, e eles abordam muita cultura do México sobre a morte. E é interessante como eles tratam. Tem até um filme que eu gosto, que é o Batman vs Superman, que tem uma cena que o Superman salva uma de um acontecimento lá que eu não lembro o que é. Ele salva as pessoas lá e as pessoas tudo no dia dos mortos, sabe, pintada assim, começam a tocar ele. É uma coisa é, que, tipo assim, eles acreditam, eles veneram a morte, mas também eles Sim, veem o Superman como sendo uma divindade, sabe? sim, é. A morte, assim, é uma coisa de todos os cavaleiros, pra mim é o mais complicada, assim, que eu vejo nessa parte que as pessoas usam muito mais como sendo uma força maligna, sabe? Sim. E eu fico pensando, né, nessa questão da morte, estava me lembrando, eu trabalhei uma época num estúdio de tatuagens. E teve um cliente que chegou lá e ele falou que ele teve um problema com. Ele perdeu o filho e ele teve uma última viagem com o filho dele. E ele foi para o México com o filho. E ele participou da festa que rola lá no México, que não é um Halloween, mas eles fazem a festa dos mortos lá, né? E ele participou dessa festa, que para eles é como se fosse o carnaval deles, é uma festa muito grande lá. E eles se fantasiam de caveira, tem as Catrinas, né, que são maravilhosas, que elas ficaram a entrar até na cultura pop das tatuagens, né, esse tipo de tatuagem. E ele voltou, né, passou por isso na vida dele, ele foi lá no estúdio, ele tinha era como se fosse um pequeno aquário que cabia nas duas palmas das mãos, e dentro tinham três caveirinhas mexicanas tocando, e estavam representando, né, essa questão da festa dos mortos. Ele pediu, né, para o tatuador tatuar esse aquáriozinho com esses esqueletos nas costas dele. Foi muito simbólico e, né, até o tatuador se emocionou quando tatuou, mas o pai, né, no caso, ele fez essa ligação com a morte, esse momento que ele teve com o filho e o luto que ele estava passando, mas eu achei muito bonito. E aí eu me lembrei, a gente falando aqui, né, dessas festas, desses cultos que rolam em outros países, outras culturas, e como que as pessoas lidam com isso também. Não necessariamente a morte ela é dolorosa, com certeza, mas ela vai chegar para todos, né? Então, assim, trabalhar com isso é uma coisa que é saudável até, porque é inevitável. Então a gente tem que aceitar certas coisas. A morte é as contas, né, que a gente recebe todos os dias, é as certezas que a gente tem, né, que vão chegar. E depois disso tudo, né, dos quatro cavaleiros, dos quatro selos serem abertos, a gente ainda tem os últimos três selos. Depois desses quatro selos dos cavaleiros, aí vem o quinto, que mostra a visão dos mártires que foram perseguidos pelos mortos. E o sexto causa um grande terremoto pela terra inteira e no céu aparecem sinais divinos. E o último selo faz com que os sete anjos toquem as trombetas, que são as trombetas do Apocalipse, que são. Nossa, eu escutava um negócio quando eu era pequena que mostrava esse negócio de trombeta tocando e pessoas gritando, correndo, era uma loucura. E ele anuncia o juízo final, aí é fim, aí acabou, né? E cada trombeta possui um significado também. Mas isso é algo que a gente vai tratar em outro post, né? Mas há quem relacione cada cavaleiro com algo ou algum acontecimento mundial. Na ordem, nós teríamos líderes grandes
poderes imensos sobre a população, como por exemplo Napoleão e o Hitler. E uma grande guerra, né? Como aconteceu no caso da Guerra Mundial. E vem a fome e, em geral, uma grande taxa de mortalidade causada pelos eventos anteriores. E a questão é que fica, será que os selos já começaram a ser abertos? Bom, eu acho que na verdade ainda não foi aberto. Eu acho que isso tudo é muito natural. Eu acho que o mundo vai acabar. Essa história é maravilhosa, tudo. Mas eu não acredito que o mundo vai acabar assim. Seria muito interessante até se acabasse, sinceramente. Eu acho interessante essa ideia dos cavaleiros e tal. Mas eu acho que a gente vai. O planeta ele vai acabar, como já acabou outras vezes, tá? Não é a primeira. Não vai ser a primeira nem a última. Mas vai acontecer alguma coisa natural mesmo, ou a gente mesmo vai fazer alguma merda. E esses cavaleiros, eles representam tudo isso. E tem essa. Nessa parte que o mundo vai acabar, eu tava vendo até uma notícia esses dias sobre Marte, né? Que Marte pode ser habitável, mas tem que. É, é muito gelado o planeta. Aí estão até vendo um jeito de fazer com que a temperatura do planeta aumente para que possa ter vida, né? Assim, uma suposta uma suposta habitação de humanos no planeta Marte, porque o povo já está pesquisando, né? Já tem muitos anos que já pesquisam para a gente pular para outro planeta, né? Eu falo gente, nós humanos. E eu até lembrei dessa parte da Arca de Noé, né? Que teve o dilúvio, que varreu o planeta todo, matou um monte de pessoas. E seria isso, né? A nova Arca de Noé, a gente pular para outro planeta, porque esse daqui já tá condenado, né? Já vai. Ah, sim. Mas eu acho que qualquer um é muito frágil a vida no universo, sabe? A gente sempre vai estar exposto, e por mais que levem milhões e milhões de anos, mas uma hora acaba. Uma hora as coisas nascem, as coisas morrem, inclusive os planetas, as estrelas. A todo momento tem estrela nascendo e morrendo. Então, por quê? Né? O planeta vai acabar também. É que a noção de tempo pra gente também é muito complexa, existem várias questões, mas é fato. E assim, se não for espiritual, vai ser natural. De um ou outro, alguma coisa vai acontecer. Só espero que demore um pouco, né? E sobre essa parte da que os selos já estão abertos, eu acho que não, assim, porque que não, sei lá, porque peste, fome, guerra, morte sempre existiu desde o começo dos tempos e a gente já tá aí existindo há milhões de anos e e até agora nada, né? Eu acho que, como eu falei mais cedo, eu acho que é tudo muito humano, sabe? A morte, a peste, a fome, é tudo decorrente da gente ser humano, a gente ser ignorante na parte da guerra, né? Que a gente quer tomar poder, quer tomar terreno, quer tomar tudo, sabe? Que é dos supostos inimigos, sabe? Que é Pra... dominar, né? É o sentimento. É o sentimento de grandiosidade que você vê que o Lucifer tem, né? Que ele tem esse orgulho, essa questão do orgulho, do poder muito forte. E é uma característica humana também muito aplicável, muito mesmo. a gente vê aí durante a história reinos, reis em guerra com outros só para tomar partes de países, né, que hoje são A gente vendo, olha, a própria Rússia, eu fico olhando, eu falo, gente, como que uma pessoa ela tá no poder há tanto tempo, sabe? Essa questão do poder dela ficar ali, sabe, não largar o osso dela, o que ela faz, o que as pessoas seguem ela
É uma loucura. Existe essa questão de poder muito forte mesmo e destrói tudo. E isso vem junto com guerra, fome, com tudo. né? E por isso eu não vejo essa parte que os selos já estão abertos ou começaram a ser abertos, porque para mim não faz É. sentido, sendo que isso tudo já existe desde o começo da humanidade. E as religiões, né, algumas religiões utilizam isso de uma forma para colocar medo. E o medo, a gente sabe que o medo ele faz loucuras nas mentes humanas. As pessoas com medo, elas acabam aceitando aquilo como verdade. Elas não param para pensar, sabe, nessa questão evolucionária mesmo, de que sempre existiu, e ficam com esse medo. E ainda existem pessoas que fazem isso, essa lavagem cerebral, e uma pena, né? Mas é como a gente falou, no Oriente Médio mesmo, ainda existem essas guerras religiosas e isso só traz morte, destruição, dor, sofrimento, não tem nada a ver com amor, né? É o contraposto de tudo que é pregado. É uma coisa muito triste, assim, você parar e pensar sobre tudo isso, a maioria é ignorância humana, né, nessa parte da guerra. Uhum. E entrando nos simbolismos do Apocalipse, grande parte da linguagem utilizada no livro de Apocalipse é simbólica. A visão profética que o apóstolo João descreve é marcada por imagens e figuras difíceis de serem expressadas. Por isso, os números, cores, bestas, animais, estrelas, candeiros, pedras preciosas e outros objetos são usados para representar pessoas, eventos ou verdades que serão manifestadas no fim. Todas essas referências devem ser lidas à luz de outros textos das Escrituras, que em alguns casos trazem especificações claras ao seu respeito, como por exemplo, os quatro seres viventes no Apocalipse 4, 6, 8. Também aparecem em Ezequiel 1, 5, 14, ou os animais, o leopardo, o urso e o leão, Apocalipse 13, 2, que também são mencionados em Daniel 7. E o que entra naquela questão, até eu fiz a comparação com números cabalísticos, né? Que esse número 4 eu achei ele um número muito presente aqui nas escrituras. E tem essa representação e a interpretação. E existem ainda pessoas que levam tudo ao pé da letra, né? Ai, vai acontecer isso. Até me lembrei do filme É o Fim. É um filme de comédia, né? Uma comédia de terror que mostra o fim do mundo, que eu acho que é uma comédia maravilhosa. Mas aí mostra também, né, essa coisa assim louca do fim do mundo, tudo. Mas assim, você vê, é interpretação também, são coisas que já aconteceram, como a gente já comentou aqui anteriormente, mas estão ali, né? Sempre vai ter, e as pessoas usam isso pra colocar o medo, pra conseguir fazer lavagem cerebral, e infelizmente ainda existem pessoas que, por falta de algum estudo, alguma orientação, aí acabam indo, né? A criação também, tem gente que não tem um acesso muito bacana ao conhecimento, ainda existe, então ainda existe muita gente, assim, o que eu acho engraçado é que muitas dessas religiões, no caso, elas até proíbem as pessoas de terem acesso a certos tipos de conhecimento, como acontece no Oriente Médio e até aqui no Brasil. A gente tem várias religiões aqui no Brasil que, por exemplo, proíbem as pessoas de assistir TV, porque acredita que aquilo é um conhecimento maligno, mas na verdade aquilo não é a questão que é um conhecimento maligno, é que você vai ter acesso a informações que não é do interesse deles, entendeu? Então, assim, é muito triste, acontece e é algo que eu acho que a gente ainda vai viver por muitos e muitos anos. A gente, é aquela velha história, né? O conhecimento liberta, né? Tanto Uhum. que, falando, né, nessas partes de guerra, tudo, as pessoas, os ditadores, os governantes, eles têm essa coisa de proibir as pessoas a livros, a informações,
Que acontecia na Porque Idade Média, né? De queimarem livros em praça pública. é para manter as pessoas burras, né? Assim, falando de uma maneira bem clara. Porque se você não tem o conhecimento, você não vai atrás, né? De lutar pelo o que é certo, pelo que é certo, né? E a gente vê isso através dos séculos, né? Das guerras que já aconteceram, das escravidões, muito por pessoas ruins que querem enfiar isso, sabe, nas pessoas, é, deixar elas sem conhecimento, sem essa parar, A deixar a pessoa informação, é. pensar assim, ó, não é exatamente isso, pode ter isso também, sabe? A gente sempre tem que a gente lê uma coisa, mas a gente pode sair pensando em outras coisas, interpretando de uma forma, de outra, né? É. Eu acho Porque legal também, no caso, né, da visão do João, porque foi uma visão dada em sonho também. Então, assim, tem muito dessa ideia, né, teve até a condenação das bruxas, que a gente já comentou. Ah, você é bruxa, você teve uma visão, você teve uma premonição. Ele teve um sonho, mas aí, no caso, ele não foi condenado por isso. O livro dele virou um livro bíblico, não virou um apócrifo. E, meu, isso é levado até hoje, até os dias atuais, e vai ser levado por muitos e muitos anos, eu tenho certeza. Mas, sabe, essa questão, assim, de colocar ele como, é um profeta. Por que que ele é um profeta? Por que que ele não poderia ter sido considerado, sei lá, um bruxo? Sabe? Porque ele sonhou. Da onde que vem? Será que isso realmente foi divino ou não foi? Então, assim, tem essas questões também espirituais que rodam o em torno desses profetas, assim, que as pessoas, né, acabam idolatrando, de certa forma. Mas eu levo isso em questão também, porque pode ser um dom, assim, tipo, natureza, sabe? Essa coisa dele ter um dom de bruxo, estudo assim, que na época era traduzido de outra forma, como um profeta, por exemplo. eu concordo. Até se a gente for chegar nos dias mais atuais, né? As pessoas podem até falar que você é esquizofrênico, tem alguma doença psiquiátrica, É. porque hoje em dia a gente tem mais conhecimento, assim, né, sobre tudo isso. Não deixa de ser, se né, não acontecer tudo, uma bela ficção, porque é uma história linda e realmente traz as ideias do divino e fecha o contexto dessa guerra celestial, né? Porque tem o início lá, quando os anjos caem, que é no Gênesis, e no livro de Enoque, o livro de Enoque ele é mais detalhado, aí tem toda essa questão, passa por toda uma questão de evolução bíblica, para no final eles fecham com um fim. Né? É uma história, assim, pra mim, é uma história super legal, né? Uhum. Toda essa mitologia, assim, sendo criada por um humano ou sendo realidade criada por Deus, né? Que vai acontecer esse apocalipse e tal. Pra mim, é uma história muito bacana, assim, eu sempre curti muito essa história do Apocalipse, dos quatro cavaleiros. Eu até. Uma das minhas próximas tatuagens que eu quero fazer é fazer os símbolos dos cavaleiros nos dedos, sabe assim? Sim. E. De tanto que eu gosto, sabe, dessa história. É muito legal. O que você tem de filme, série para indicar aí pra gente? Olha, eu tenho uma indicação só, que é Supernatural. Na quinta temporada tem o Apocalipse. E na quinta temporada, cada. E na quinta temporada, cada cavaleiro tem o seu episódio. Então, tem o Cavaleiro da Fome, tem o seu episódio, e por assim por diante. E eu, assim, eu acho que o episódio que eu mais curti dos cavaleiros são o Cavaleiro da Guerra
e o Cavaleiro da Fome, porque eles mostram assim essa parte, sabe, do Cavaleiro da Guerra colocando umas pessoas contra as outras, sabe, e fazendo elas se matarem umas às outras. E o Cavaleiro da Fome, ele por onde ele passa, ele traz aquela fome pelas pessoas, como se fosse uma gula junto, sabe? As pessoas comem até morrer. Tem umas coisas bizarras assim. E eu recomendo bastante. Supernatural a gente já recomendou aqui 300 mil vezes e Em vamos continuar. Supernatural, é bom você especificar o episódio, porque eles conseguem abordar todos os episódios de um podcast completo. Então, eu falo da quinta temporada. Os episódios eu não me lembro exatamente, mas a quinta temporada se trata toda, né, do apocalipse, então por isso que recomenda a quinta temporada inteira. E é só de recomendação. O que eu também ia indicar é justamente também a quinta temporada do Supernatural. Eu até assisti ela essa semana. E só que eles têm uma pequena diferença que eu reparei, né, em questão, porque no Apocalipse, que é a fonte do fim dos tempos, que mostra os cavaleiros, eles colocam a questão de Jesus abrindo os selos, né? Jesus, assim, a gente interpreta como Jesus, tá? Não fala Jesus. Eles falam Cordeiro de Deus, então dá a ideia de que seria Jesus. Mas na série eles colocam a Lilith como sendo tipo a guardiã, né, a porta-voz ali que consegue abrir esses selos. E aí depois que ela consegue fazer isso, começam a acontecer todas essas catástrofes e aparecerem os cavaleiros. Não lembro se é a morte, mas é um senhor e ele aparece, eu acho que é no entre o 10º e o 15º episódio da quinta temporada. E é um senhor bem magro e ele fica cheio de mosca rondando ele, sabe? Aquela coisa bem carniceira. Sim. Eu acho que é a morte, né? Mas eu ainda não cheguei no episódio dele. Eu lembro que eu assisti há muito tempo atrás. A morte é um dos cavaleiros assim que mais tem destaque nessa temporada e nas E outras aparece em a outras, seguir. é. E um que eu achei muito legal também é que aparece um anjo, né, nessa temporada, que ele tem uns atritos ali com os Winchesters, que é o Zacarias. E é o ator que faz o policial de Todo Mundo em Pânico. E eu adoro esse ator, porque eu sempre me lembro de Todo Mundo em Pânico. E só que no ele como anjo, ele tá totalmente diferente, porque no Todo Mundo em Pânico é comédia, ele tá naquele jeitão dele, né? Aquela coisa mais escoladona. Agora, na série, ele é um anjo e os anjos do Supernatural, eles não são anjos amistosos. Eles estão ali, eles são guerreiros. E o Zacarias, ele não escapa disso. Ele é um anjo super sério, ele sempre tá de terno e gravata. As vezes que ele interagiu, né, com os Winchesters, era uma questão muito séria. Então, assim, nossa, é discrepante os personagens que ele faz. E eu adorei ele nesse personagem de anjo. Ficou muito bom mesmo. É. É isso aí, mas tem mais alguma coisa para acrescentar? Não, só queria agradecer a quem ouviu até agora. Muito obrigada e até a próxima. É isso aí. Vai no nosso canal, se inscreva lá no nosso canal do YouTube, curte nossas redes sociais e até o próximo episódio.